Bom, pessoal, montagem de dente, ó, concluída. Trespassozinho leve ali que a gente tinha falado. Ocluída. Concluída e ocluída, né? Vocês vão perceber que eu só coloquei a cera para preencher os dentes, o espaço aqui, travar os dentes. Não coloquei cera pensando em ceroplastia ainda, tá? Tem um pouquinho de cera em cima de dente, agora a gente vai começar a raciocinar isso. Vai começar a montar a escultura da gengiva e limpar os detalhes que precisam, tá? A gente vai precisar pensar aonde estão as raízes e como elas são com base naquela explicação que a gente teve antes. Então, aquela imagem que a gente teve do caveirão lá, né? Da caveira com a parte da estrutura óssea à mostra, a gente vai ter um pouco daquela imagem para a gente ter uma noção aonde o osso vai cobrir a raiz e vai estar mais saliente e aonde ele vai estar mais delicado, tá bom? Tem várias formas de fazer escultura, tem várias formas de ensinar. Então, como que seria? A pessoa dá uma camada bem grossa, faz uma escultura regressiva de raiz, de ceroplastia, tá? Então, no caso, ela força com o Hollenbeck ou com o Lecron. Eu vou desenhar aqui, só para vocês entenderem, mas na verdade a pessoa não desenha assim, ela arranha mesmo a cera, mas não é a técnica que eu uso, ela faz isso. E aí, ela vem com a conchinha do Lecron, desgasta 3/3, desgasta essa parte e essa parte e deixa essa. Não gosto, não costumo fazer isso, eu acho que fica artificial. Eu prefiro entender como que cada raiz se comporta e tentar fazer ela no progressivo, uma escultura mais progressiva. Se eu sei que entre cada raiz eu vou ter uma depressão, que o Lucas usou a expressão... Não, você usou uma outra expressão sobre as texturas. Como é que era? Você falou? Já comeu, já esqueceu. Relevo, tá vendo? O Caio tá mais consciente. Relevo. Então, se eu tenho um relevo, por que eu vou puxar de cera de fora a fora se eu sei, por exemplo, que aqui é relevo baixo, aqui, ó, entre as duas raízes é mais depressiva, mas tem uma depressãozinha aqui, ó, é mais baixo. Aqui é mais baixo, aqui é mais baixo, aqui é mais baixo. Por que eu vou puxar de cera de fora a fora? Não faz sentido. Então, eu costumo fazer acrescentando cera aonde eu preciso de volume e depois acertando os detalhes, tá? Fica artificial também, não fica... Eu entendi. Mas... Ele faz isso aqui, ó. Vamos ver assim? Isso mesmo. Isso, aí fica aquele monte de pinheiro de Natal. Isso mesmo. Não, ajuda. Não tem tempo pra ficar branca. É, dá pra fazer assim. Aí a gente só vai seguindo sua ideia. É interessante, é válido. A gente vai pensar o seguinte. Qual que é o longo eixo do dente? Que aí que acontece? Tem um monte de gente que faz isso, e aí até tem o professor Alessandro Gamero, eu acho muito engraçado, que ele fala assim, que a pessoa divide a prótese total no meio, penteia para um lado, penteia para o outro. Ela não está preocupada com o alinhamento do dente, ela faz a raiz tudo para o mesmo lado, tudo inclinada do mesmo lado. Então, ó, nesse raciocínio, você faria isso, ó. Esse é o raciocínio, só que é o alinhamento do lateral. Então, eu teria que jogar essa raiz assim. Olha o alinhamento do canino. Eu tenho que jogar ele mais assim. Né? Aí o pré tá reto, então é assim. Aí que rabisqueira que eu fiz. Tá? Então, a gente pode se usar, só que aí a gente vai partir... Eu não faço essa marcação, mas eu tenho um pouco na memória, porque eu vou acrescentar volume aqui, 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 aqui. Só que aqui no fundo eu não tenho a mucosa alveolar, nessa região aqui, ó.
Então não tem por que eu subir a raiz até lá em cima. A raiz não está coladinha na vestibular do osso, ela está lá para dentro. Entendeu? Então você pode usar essa técnica, só que você vai dosar quanto que você vai deixar de raiz à mostra. Se você fizer todos até o final da PT, vai ficar um troço horroroso. Entendeu? Mas é um conceito válido, sim. Vamos lá. Vou jogar cera. Foca aqui, ó. Eu joguei uma gota de cera em cima da raiz do dente, tá? E aí, eu vou pegar e vou direcionar ela para copiar em volta aqui da cervical. Por que eu tô fazendo isso? Porque o meu dente, ó, ele tá descolado aqui, ó. Ele tá sem volume de gengiva, tá? Ele tá sem volume de cera nenhum aqui, ok? O de vocês vão precisar olhar isso, ó. Se o de vocês já tá cheio de cera, não precisa acrescentar mais. Aí cada um vai ter que ter um olhar crítico sobre o que tá fazendo para definir qual que vai ser a etapa que vai fazer. Mas eu faço isso, ó. Eu coloco cera no pezinho aqui da cervical, puxo um pouquinho para cima, vou pro outro, a hora que dá uma esfriadinha, eu venho e acrescento um pouquinho em região de papila, porque ele não tem papila ainda, tá? E uma coisa que a gente precisa lembrar, prótese total tem que ter papila. Se eu cortar isso fora, vai virar um buraco que vai entrar alimento ali, tá? Aí o velhinho vai comer brigadeiro, entra com a massinha preta ali na prótese total, depois vai tirar a selfie com o netinho, tudo zoado. Então, ó, vou preencher proximal aqui, ó, região de papila. Depois eu tiro essa parte que subiu um pouquinho no dente, por isso que essa cerinha é boa, que ela não é uma cera melequenta, que a gente consegue tirar bem ali. Mas aqui eu não preciso ficar enchendo de cera, ó. Ele continua até com uma depressãozinha, eu preciso só ter material para trabalhar ali, tá? Vou acrescentar um pouco de cera na região aqui de mucosa alveolar. No final, a gente tem que ter uma quantidade de cera que permita a gente trabalhar, mas a gente vai meio que se orientando aí. Vai formando a ideia da anatomia, tá? Vou acrescentar um pouco mais de volume aqui, nas raízes novamente. Aí, Lucas, esse raciocínio que você teve, que eu fiz aqui com a caneta, eu tô tendo ele aqui na cera, tá vendo? Ó? Então, é mais ou menos essa ideia mesmo. Só que em vez de eu encher de fora a fora e ficar depois tirando, eu vou encher só onde eu preciso de mais volume. E mesmo assim, depois eu vou ter uma sobra de cera para eu conseguir acomodar e moldar, né? Fazer a anatomia do jeito que eu quero. Tem gente que não trabalha assim, mas eu gosto de trabalhar com gotejador também, que aí algum detalhe que eu queira preencher ou tapar algum buraquinho, ó, eu consigo melhor. Então eu consigo preencher alguns cantinhos melhor, tá? E se de repente eu quiser fazer uma gengiva livre, alguma coisa, o gotejador ele é legal para isso, tá? Vou preenchendo aqui, ó, as papilas um pouco mais. Canino é um dente que a gente falou que tem uma raiz bem volumosa, então eu vou depois acrescentar bastante cera ali. O lateral é um dente com uma raiz que fica bem discreta, então não vou acrescentar uma cera até o final da PT. Esfriou o canino, ó, vou acrescentar mais cera novamente nele, que eu quero... O canino eu quero que fique bem legal, bem volumoso. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz freio também, tá? Que fica bem legal. A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz freio em prótese total, porque tudo que tiver com acréscimo, com excesso, vai ficar machucando a gengiva. Tudo que tiver
dentro do próprio espaço, dentro do próprio volume, que não esteja assim saliente muito para fora, não vai chamar atenção e vai dar para manter, vai ficar legal. Então, ó, vou preencher aqui. Tô fazendo um V mesmo, ó. Preenchendo um pouco da papila aqui, ó. Percebam que se vocês estiverem usando aquela cera mole do rolete, vai formar uma melequeira que não é muito fácil de fazer escultura de gengiva com aquela cera, tá? Dá uma esfriadinha. Olha como já tá o volume ali nas raízes, olha como já tá diferente do que a gente estava fazendo antes. Né? Se você olhar assim, ó, já tá bem diferente. Olha como tá côncavo aqui, ó. Eu vou preencher esse espaço côncavo com cera, então vai ficando legal. E aí, E aí, ó, aqui tem pouco material, vou acrescentar um pouquinho mais. Eu preciso fazer um contorninho aqui nos dentes para eu poder fazer aquele recorte do zênite, o recorte da gengiva marginal ali, tá? Então eu vou acrescentar para ter volume para tirar e ajustar. Ah, mas no final você está enchendo de cera em tudo? Não, eu sei exatamente onde que vai fazer o quê. Eu só tô botando matéria-prima para conseguir esculpir, tá? Material ali para conseguir esculpir, tá bom? Vou suavizar aqui que ficou uma bolotas. Vou fazer até esse central aqui, mas até o lateral, vai? Só pra gente conseguir ver a questão do freio, tá? Porque essa parte da frente ela é bem estética, então se eu fizer só metade e não colocar nela, vai ficar um pouquinho mais difícil. Região de freio eu vou deixar com uma depressão, vou deixar ele fundo ainda, tá? Ai, vontade de assoprar, Jesus! Empolgando indo pro canino aqui. Vamos fazer só até o lateral, né? Deixar. Ah, é que eu tô... Gente, a parte que eu mais gosto é a escultura da gengiva. Ah, como eu gosto. Eu acho mais bonito que dentro. Eu também. Ai, eu acho uma delícia. E não é aquela coisa muito pequenininha, que nem a oclusal, que nem dente, né? Eu gosto demais. Aqui tá bem fundo. Eu preciso dar um pouquinho de suporte labial para o paciente. Então, eu não vou deixar fundo assim, tá? Eu vou acrescentar um pouquinho de cera aqui, ó. Para eu conseguir fazer uma esculturinha legal aqui, ó. Tirar o código de barra ali do beicinho. Bom, pessoal, acrescentamos a cera. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço no dia a dia, mas vou comentar um pouquinho que vocês vão ver. Tem gente que gosta de trabalhar com esse electronzinho aqui. Quando a primeira vez que eu fiz prótese total, aqui no Senac, quando eu era aluna aqui no Senac, eu aprendi a fazer com essa força aqui. Para mim não funciona, tá? O que eu faço hoje? Eu trabalho bastante com esse carinha aqui, ó. Tá? O que a gente vai fazer? A primeira etapa, a gente vai fazer o recorte da gengiva, tá? O recorte cervical. Então, aqui, ó, vou pegar o meu papelzinho.
O que eu vou fazer? Eu vou precisar recortar, acrescentamos toda a cera, né? Eu vou precisar recortar esse excesso de cera que está em cima do dente, expondo a coroa clínica, tá? Eu não vou expor aquele pedacinho da coroa do dente de estoque que tinha a linha cervical, porque aquele pedacinho do final do dente vai ficar como uma retenção aqui dentro do acrílico, tá? Então aqui na montagem de cera, montagem de dentes, eu vou expor toda a coroa. Quanto que eu vou expor? O suficiente para eu ver que daqui a pouco está mostrando a linha cervical ali. Aí aquele pescocinho da coroa vai ficar aqui dentro. Entendido? Tranquilo? E aí vocês viram como que eu fui cortando aqui, ó? Eu fui falando, fui cortando, né? Eu corto, ó, deixa eu mostrar. Rolling back mais ou menos nessa inclinação aqui. Se eu cortar assim, eu vou fazer um buraco. E todo buraco vai precisar ser preenchido com alguma coisa. Vocês vão ter dificuldade para polir, polimento já vai ter. Quando acrilizar, vai ficar cheio de pedra-pomes aqui que não vai sair. E placa bacteriana, tártaro, acúmulo de sujeira depois. Então, ó, eu venho cortando. Às vezes eu até preciso vir um pouquinho mais reto, mas depois eu tiro a quina e faço um pouquinho de ângulo aqui, tá? O zenith, gente, ele vai variar de acordo com o formato do dente, tá? Esse é um dente triangular, tá vendo a área de brilho, ó? A área de brilho vem aqui e vem aqui, tá vendo? Então, o zenith de dente triangular, ele é mais centralizado. O que quer dizer? Que a área um pouquinho mais alta aqui da gengiva vai ser nessa região aqui, ó. Então, ele vai ficar com... Sabe aquela sobrancelhinha que fica meio erguidinha assim, ó? Só um pouquinho para subir. Só um pouquinho, tá? E o restante dela vai continuar margeando o dente, contornando aqui, tá? Depois a gente limpa. Quem tá trabalhando com essa cera de bolinhas, esqueci o nome ali, vai perceber que o dente fica mais limpo. Ele não fica emplastado com aquela cera oleosa, tá? Então ele é bem legal para trabalhar. Então, ó, piso central. Se o dente fosse quadrado, o zenith ia vir mais para distal. Quanto mais arredondado o triangular, um pouco mais para o meio, tá? Nunca vai ter zenith gengival na mesial, a não ser que esse dente esteja girado assim, ó. Girou o dente assim, essa parte que é mais alta a gengiva vai afastar, tá bom? Então, naturalmente, ela vai ter esse contorno. Lateral, a gente vai seguir a mesma ideia da montagem de dente, tá? Então, ó, a gengiva do central, a lateral vai ficar um pouquinho mais curto e o canino pode ficar na mesma altura do central ou um pouquinho só mais alto. Se eu fizer o canino muito aparente aqui, vai ficar um ar muito grosseiro, um sorriso muito grosseiro. Vai ficar com cara de psicopata, não é muito interessante, tá? Então, qual que é a estética ideal que a gente tem? Central e canino na mesma altura, lateral um pouquinho mais discreto, um pouquinho mais curto, tá? Vamos fazer isso na prática aqui, ó. Eu venho escavando aqui, ó, e vou fazendo o contorno da coroa, tá? Não vou me preocupar com papila por enquanto. Com ela eu vou me preocupar só depois. Não tenham medo de escavar, fazer a escultura, de escavar aqui a cervical. Tenham medo de deixar de escavar e ficar parecendo uma prótese total de dentinho descido. Tá? Ficar aqueles monte de dentinho cotoquinho. Então expõe até o limite de você enxergar a cervical do dente. Ó, o lateral tá mais baixo. Eu posso abrir um pouquinho mais ele aqui, ó. Às vezes eu começo um trabalho, por exemplo, fiz uma montagem de dente, mandei para prova, demorou 15 dias para o dentista me mandar de volta. E aí eu preciso mexer na montagem, fazer alguma coisa. E eu tô às vezes ou com mais de um trabalho, eu esqueço onde está o término, qual que é o tamanho desse dente aqui. Eu faço assim, ó.
Vem com um gotejador, esquento ele e dou um tapinha de leve aqui, por exemplo, ó. Ah, achei, ó, tá bem aqui, ó. Beleza. Só para eu conseguir ter noção onde termina o dente e quanto que eu vou cortar, tá bom? Às vezes a gente começa o trabalho, acontece alguma coisa, a gente ou passa fim de semana, feriado prolongado, você vai voltar e continuar fazendo, fala, como é que é mesmo? Tá? Então, ó, o lateral levemente mais baixo que o central, pouca coisa, não vou deixar muito mais baixo não, tá? Vou fazer o outro central aqui rapidinho. Só pra gente já deixar ele estético e simétrico. E aí, ó, começa a lembrar daquela questão de simetria que a gente falou. Se eu vou fazer um central com determinada altura e o zênite num determinado local, o outro eu vou ter que acompanhar e deixar o mais parecido possível. Tá? Beleza? Por enquanto eu só limpando. Depois eu posso refinar mais algum detalhe, tá? Vou fazer mais rapidinho aqui, senão a gente demora muito. O lateral, vocês viram que ele é bem triangular, né? Bem pequeno. Então, o zênite dele ficou praticamente no longo eixo ali. Eu não tenho por que desviar muito, tá? Tira a cera de cima da vestibular. O Hollenbeck é pequenininho, então ele é legal para fazer isso. Mas tem gente que vem com a faquinha aqui, ó, e corta assim, ó. Só que às vezes na hora que você corta sem bala, você acaba cortando o que não quer também no começo. Eu nunca me dei bem com essa forma, eu gosto de trabalhar assim. Sempre cortava muito além do que eu queria. Não conseguia fazer um central igual ao outro, um lateral igual ao outro. Falei, quer saber? Vou seguir e vou fazer do meu jeito. Tem muita gente que faz assim também, com o Hollenbeck, porque ele é mais delicadinho. E se a gente for pensar, a gente controla ele da mesma forma que a gente controla um lápis, uma caneta, né? Mas simétrico, você vê que esse lateral tá um pouco mais reto e esse aqui tá um pouquinho mais inclinado, né? Eu posso mexer aqui, ó. Ou eu mexo na montagem de dente também, tá? Em qualquer momento a gente pode remontar alguma coisa que a gente vê que não tá gostando. Beleza? Canino na mesma altura do central agora. Se vocês acharem mais fácil, faz assim, ó. Faz do meio pra cá. Tá começando, ó. Faz do meio pra cá. Depois vira o modelo e faz do meio pra cá. Se vocês acharem mais fácil, fica essa ideia, ó. Que aí você consegue controlar e visualizar. O zênite do canino, ele vai ficar mais aqui, ó. Tá? Olha lá. E aí eu vou quebrar um pouco da quina. Vou limpar um pouco aqui, mas não tô me preocupando com papila ainda. Só tô tirando a sujeira que tá em excesso aqui atrapalhando. Tá? Sujeirinhas chatas. Vamos olhar? Ó, canino tá bem alinhado com o central. Eu vou deixar assim que eu achei que ficou legal. Tá? Vejam se vocês acham interessante fazer um central e o outro central, um canino, outro canino, entendeu? Simétrico, se você acha mais fácil. Ou se não, faz meio arco e o outro. Só lembra que se você fizer meio arco, depois você tem que olhar o outro e fazer simétrico. Aqui eu escavo mais. Por que eu escavo mais e o canino vai ter o zênite mais aqui no meio? Alguém sabe? Fica diagonal ali. Hã? Ele tá meio diagonal. Por causa da inclinação? É. Não, porque ele é o dente estético aí, né, dele. Não é? Por causa de estética? Não é?
É o referência aí, sei lá. Pensa uma coisa, ó. A parte mais alta do dente é a parte onde a gengiva vai dar uma fugidinha, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a parte mais alta do canino é aqui, ó. Essa é a área do dente que tem maior volume, ó. Então, nessa região, a gengiva acaba dando uma contraída. O atrito da escova de dente, o atrito do lábio, essa região da gengiva vai dar uma contraidinha, vai formar esse zênite. Tô falando do zênite natural, tá? Não tô falando de retração que fica parecendo raiz, tá? E aí, nos centrais e laterais, aonde tem mais volume é aqui, ó. Que é onde vai convergir para lingual, tá? O dente é reto, mas a gente percebe a área de brilho com mais evidência nessa região. Bom? Pré-molar, gente, agora a gente vai começar a fazer como se fosse uma tesoura aqui, ó. Tá? Vai fazer isso, ó. Então, o canino vai ficar mais alto. Primeiro pré um pouquinho mais baixo, segundo pré um pouquinho mais baixo, molar. E assim, tá? E aí, mesma coisa aqui, ó. Essa região vai ser a mais alta. E a gente vai cortando essa cera que tá em cima. Vai soltando ela. E aí eu quero ver quem tá fazendo a escultura com aquela cerona emplastada. Vai perceber que a hora que você faz isso, ó. Fica tudo na escova e varre assim. E fica tudo riscado o dente e fica uma melequeira. Desculpe. Pouquinho mais baixo o canino em relação ao primeiro pré, mas é pouquinho, gente. Não é um monte, não, tá? É bem delicado, pouca diferença. Segundo pré, ou no mesmo alinhamento, ou um fiozinho mais baixo, tá? Se de repente você falar, puxa vida, eu tirei demais, eu queria que deixar esse pré, eu queria cobrir um pouco, eu arranquei muita cera dele, eu preciso arrumar isso aqui. Vou meter o quê? Vou meter a conchona de cera aqui? Espátula 7? Vem com ele, delicadamente, preenche aqui onde você precisa, acrescenta um pouquinho, preenche onde você precisa, ó, quebra a quina dele aqui, deixa ele esfriar um pouquinho, daqui a pouco a gente vem e mexe. Pra que você vai empuxar de cera se você só precisa de um pouquinho, né? Deixar esfriar, vamos pro molar. O molar, eu nunca vou fazer uma coisa redondinha, pequenininha, porque ele é um dente mais quadrado, tá? Mas também não vou fazer uma escultura quadrada, ó. Só que eu vou fazer ele mais largo aqui, ó. Na dúvida, olha no espelho, olha a boca, sua boca no espelho, observa como é que é. Natural a gente tem. Ah, mas eu sou usuário de prótese total. Observa o que você tem lá para ver se está certo ou se está errado. Olha lá. Exatamente, ó. Já dá outra cara. E vocês percebem que ele tá levemente um trapézio aqui, ó, levemente. Tá? Aí você faz um zênitezinho, se quiser, um pouquinho mais aqui na mesial, enfim. Tá? Vamos para o segundo pré mais baixinho, tá? Se você quiser fazer uma linhazinha imaginária e ficar seguindo essa linha,
pode fazer uma linhazinha leve aqui com bisturi para você seguir, não tem problema, tá? Usem as ferramentas que vocês precisarem para alcançar o objetivo. Eu tô com um buraquinho aqui, ó, que eu esqueci de acrescentar cera, eu preciso preencher isso aqui, tá? Aqui atrás eu gosto de fazer como se fosse o tuber da maxila. Eu não gosto de deixar um buraco, porque às vezes fica atrapalhando, tá? E uma coisa que eu sempre lembro quando eu tô fazendo essa parte, a minha mãe, ela perdeu o segundo molar superior. Aí um dia ela tava comendo amendoim, ela falou, eu detesto esse buraco que ficou aqui atrás, porque o amendoim encaixa bem ali e eu não consigo mastigar. Então, eu sempre que eu faço prótese total, eu lembro dela, apesar dela não ser usuária de prótese total, eu não deixo um buraco aqui, eu deixo ele terminando meio que em zero, assim, morrendo, assim. Meio delicadinho, tá? Porque às vezes pode ser um ponto que... E aí quando a gente tem o dente, tem a gengiva ali natural, você sente, né? É a tal da propriocepção. Você sente o alimento, se tá frio, se tá gelado, você sente tudo ali. Agora, se você tem uma prótese, se entrar alguma coisa ali, você não sabe. Vou voltar para esse aqui, ó, enquanto a cera esfria, e vou delicadamente refazer aquele cantinho. Ó, feito isso, vamos deixar ele quietinho ali, não vou mexer nele agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar, vou acertar esses volumes aqui, tá? Eu gosto de trabalhar com uma espátula 7, mas não a mesma que eu estou esquentando. Eu gosto de deixar uma fria, tá? E de preferência que seja afiada. Se a de vocês não for afiada, me fala que eu empresto uma mais afiadinha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, todas as depressões eu vou mexer. Então aqui, ó, observem como tá volumoso, como essa papila tá volumosa, tá vendo? Ela tem muito volume. Quanto que eu vou deixar de volume de gengiva acima do dente? Mais ou menos a mesma coisa que a gente tem de bossa, tá? Não vou deixar um monte de gengiva, fazer um caroço aqui, que senão vai ser uma gengiva inflamada, tá? Então, ó, eu vou tirar aqui para fazer o freio e vou desgastar um pouquinho aqui na frente. E aí, vou pular, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Ó, a papila, ela tá entre os dentes e não na mesma altura que os dentes. Então, não tem por que eu deixar esse volume aqui, ó. Então, eu já tirei um pouco da papila, percebe? Ó a diferença lá, tá? Prepara com cuidado o alinhamento das suas raízes nesse momento aqui, ó. Eu só tô tirando, colocando as depressões, tá? Eu não tô ainda deixando a altura de raiz nenhuma. Mas aqui, a raiz tá nesse sentido aqui, ó. Tá? Então aqui eu já tiro um pouquinho mais e faço aquele V que o Lucas falou. No caso eu acabo tirando invertido, ó. Tirei aqui, ó. Tá? Aqui também, ó. Quanto que a gente tira, ó. Escuta aqui, ó. Dá pra ouvir? É esse tanto aqui. Eu não vou nem escavar mais e nem deixar acima. É na mesma altura do dente aqui, ó. Isso aqui Isso aqui eu aprendi num curso de escultura de gengiva do professor Alessandro Gameiro. Foi muito bom. Eu fiz, acho que 2019, não lembro. Aprendi demais com ele. Ó, aqui também, entre os dentes, longo eixo é reto, vou deixar essa depressão aqui reta. Tá? Aqui também. Retinho. Aqui. Retinho. Aqui eu já não vou aprofundar tanto, porque essa região aqui ela tem menos volume de raiz. Não vou deixar muito profundo não, tá? Agora aqui que já esfriou, vou recortar o dentinho. O segundo molar. Vou recortar ele aqui. E aí a gente faz a finalização aqui da seroplastia desse lado.
Tô devagar pra mostrar pra vocês. Fiz as depressões. Agora eu preciso definir a altura de raiz, tá? A partir do momento que eu tirei aqui, ó, eu vou começar a planejar essa região aqui de cima. Mucosa alveolar não aparece raiz. Então aqui, ó, eu vou deixar sem aquela alturona de raiz que a gente tinha deixado, ó. Deixa reto em cima? Eu vou deixar mais suave aqui, ó, uma leve depressão aqui, ó. Tá? Depois eu passar, vocês dão uma olhada. E aí, o que vocês já podem fazer? Tá tirando aqui, ó. Tirou aqui, tirou o excesso que tá aqui. Já dá uma olhada, se tiver algum excesso aqui embaixo, você tira. Quanto que eu vou deixar de volume? O suficiente pra, ó, fazer o barulhinho de que tá batendo no dente aqui, ó. Batendo no dente. Nossa, coitado do pop dente, olha que você bater nele, você vai. Ó, esse aqui eu vou deixar uma raiz não muito longa. Tira o excesso da gengiba. Tá? Esse aqui. Tira esse V aqui, esse pinheiro, essa árvore de Natal que você fez lá em cima. Suaviza ele aqui. É. Parece não precisa ver muito. Olha lá, tá ficando mais delicado, tá vendo? Se eu quiser, eu vou preencher um pouquinho de cera aqui, ó. Vou preencher um pouquinho porque ficou muito depressivo ali, ó. É que ali ele já não tava com muita cera, tá? O canino eu vou deixar ele mais alto sim. Só que eu não vou deixar mais alto nesse sentido aqui, ó. E não nesse sentido aqui, ó. Ele vai continuar copiando o mesmo volume de bossa do dente, tá? Quero ver todo mundo fazendo esse barulhinho aqui essa semana. E lateral. O lateral aqui a gente vai deixar ele bem curtinho, que o lateral ele não tem uma raiz evidente demais. Pouca coisa. Então eu vou deixar ele mais delicado aqui, ó. Vocês percebem que eu tiro um pouquinho ali, mas aqui eu não tô tirando demais, tô deixando com o mesmo volume do dente. Tá dando pra entender, né? Vocês não vão sair passando isso aqui arrancando tudo não, né? Ah, tá. É. Então cada dente vai ter a sua altura de raiz. E aí a gente vai brincando com ela de acordo com a anatomia do dente natural, da boca natural, tá? O central eu vou deixar um pouco mais, mas não tanto como o canino, ok? Dá o tapinha ali para aparecer o barulhinho, ficar no mesmo volume de bossa da coroa. E aí, às vezes, o que acontece? Quando a gente passa assim, ó, depois a gente dá uma retocada na limpeza aqui dos dentes, que às vezes a cera sobe um pouquinho, tá? Então aqui, ó, eu posso vir e limpar um pouquinho mais. Certo? Aí aqui, ó, mesma coisa. Vou fazer só até esse, né? Pra vocês vão repetir o restante. Central aqui, não vou deixar ele... Se eu deixar aquele muito depressivo, depressivo não a doença, hein? Se eu deixar com muita depressão aqui, o paciente que tem ou precisa de suporte labial, não posso tirar, tá? Então eu vou fazer, mas eu também não posso, eu tenho que deixar isso aqui, ó, caminhando junto aqui com o dente. Se precisar, eu acrescento um pouquinho de volume de cera aqui, ó, tá?
Porque se eu deixar um volume muito grosseiro, muito grosso, muito gordo aqui, aí vai ficar uma gengivona inflamada, vai ficar com cara de dentadurona antiga. Fica feio, tá? Aqui eu posso dar uma leve depressão para ficar mais delicadinho. Esse lateral ele tem mesmo, aqui tem uma região de depressão. Tá? E aí tem um detalhe que quando a gente faz montagem clássica e análise de ideal de estética no sorriso, tem um detalhe que é o seguinte: tudo tem que ter simetria, tá? Então a altura das papilas tem que estar mais ou menos na mesma altura, tem que ter simetria de altura de papila. Então a gente vai observar isso também. E o sorriso ele não é assim, ó. O sorriso não é assim. A carinha feliz não é assim? Então significa que aqui é mais baixo e vai subindo, certo? Então este ponto aqui vai ser, a papila vai ser um pouquinho mais baixa. Aí aqui ela vai ficar um pouquinho mais curta, aqui um pouquinho mais curta e acompanhando o resto. Talvez aqui ele possa até ficar reto igual, tá? Mas olhando de frente, ele vai ter acompanhando a curvatura do sorriso que a gente fez, tá bom? Então não deixa uma papila muito mais baixa que a outra, deixa ela simétrica, tá? Vou fazer um freio rapidinho aqui, só pra gente aprender, tá? Eu gosto de deixar mais escavadinho aqui, para colocar o freio aqui dentro. Tá? E aí eu vou fazer o freio com esse carinha aqui, ó. Vou fazer com gotejador. O freio é uma pelinha, uma membrana, não é? Se ela é uma membrana, ela tem que ser delicada aqui, ó. A primeira vez que eu fiz um freio numa prótese total, ficou parecendo um estilingue. Ficou tão feio. Ficou feio o freio. Aí aos pouquinhos você vai olhando o natural, faz uma outra, arruma até ficar bom. Então eu puxo aqui mais largo, puxa mais fininho. Vou deixar ela esfriar, mais largo, puxa, deixa mais fininho. O freio ele não é dos dois lados igual, então ele vai ter um lado um pouquinho diferente do outro. Que na verdade essa membrana ela se acomoda aqui. Quando você puxa o lábio é que ela estica e aparece. Então não vou poder fazer um troço volumoso e muito alto aqui, porque ela está acomodada, ela não está esticada, né? E aí tem uma dica muito legal também que eu aprendi, que é a seguinte: quando a gente tem dentes unidos, a papila, o freio, chegando aqui, ó, ele morre, ele some, ele não aparece, tá? Vou esfriar aqui e vou disfarçar ele. Quando você tem diastema, aí sim esse freio vem até a papila, ele fica aparente. Tá? Então isso é uma dica legal também, quando a gente está fazendo, você faz a gotinha mais grossa aqui, puxa ela, chega aqui, ela já nem aparece mais, tá? Então aqui a gente derrete, ó, e nem deixa mais o freio aparecer. Deixa a cera esfriar, e aí você só reforça onde você quer. Vou deixar esfriar bem, depois eu venho, dou mais um reforcinho aqui. Às vezes eu gosto de acrescentar alguma cerinha perto para acertar algum volume. Esse aqui é um capricho mesmo que a gente vai fazendo, tá? Não tem uma função na prótese, tem a função estética só, mas não é igual a rugosidade palatina, por exemplo, tá? É só para ficar delicado mesmo. E aí, gente, ó, tá vendo que tá tudo cheio de pontinha?
pontinha, pontinha, pontinha. Eu não vou tirar a papila, mas eu vou jogar essa pontinha para dentro aqui com o Rollenbeck, ó. Porque a gengiva, ela vai passar aqui e continuar para cá, a gengiva natural. Então, eu não posso deixar uma ponta aqui que vai ser uma fonte de placa bacteriana de entrada de alimento, ó. Então, a gente vem aqui e joga a pontinha da papila para dentro, ó. Tá? O freio eu não terminei, tá? O freio, depois que eu faço ele aqui, eu gosto de vir acertando em volta aqui, ó. Dando uma limpadinha pra ele ficar aparente aqui, ó. É. Mas depois eu vou dar mais uma mexidinha nele aqui. Eu gosto de deixar um lado assim, às vezes meio sinuoso, pra ele não ficar um lado muito igual ao outro, senão ele fica parecendo um estilingue novamente. Aqui no meio do freio, essa membraninha, às vezes ela tem um risquinho aqui, ó. Bem delicadinho. Vamos suavizar isso aqui. E aí depois a gente dá mais algum talento aqui, ó. Diminui algum volume, dá algum talento aqui. Solta ela do modelo, E aí a gente vai olhar essa espessura aqui, ó, porque a gente vai acrescentando cera, olha como fica uma capona de cera aqui, ó. E aí, se eu for acrilizar ela desse jeito, além dela tá áspera e machucando, ela vai ficar ruim, vai ficar irregular, vai ficar incorreta. Ó, tá afiada essa cera aqui, ó. Então, a gente vai olhar a espessura da nossa base de prova e aí a gente vai trabalhar essa cera, tá? O que eu costumo fazer aqui? Deixa eu pegar meu bom e velho bisturi. Eu costumo tirar o excesso, mas aqui eu gosto de deixar uma espessurinha mais grossinha, para que a gente consiga deixar ela arredondada. Se eu deixar muito fina no limite aqui da base de prova, eu vou ficar com uma lâmina de faca aqui nessa resina. Ela vai ficar cortante, tá? Então aqui, às vezes é preferível acrescentar um pouquinho de cera, ou arredondar o que já está acrescentado, ó. Nessa região eu posso só acrescentar. Ele levou até um pedacinho de gesso, ó, do meu modelo. Grudou tanto que até grudou o gessinho. Então aqui, ó, eu vou palpar. Eu vou olhar, tá muito fininho essa região, tá muito fininho, eu vou pegar e vou acrescentar cera. Se quiser acrescentar com a espátula 7, acrescenta. Eu vou fazer uma coisa mais delicada aqui, mais suave, tá? Se quiser vir assim, ó, depende de cada um, tá? Se quiser vir trazendo um pouquinho assim, não tem problema. Depois a gente tira um pouquinho do excesso. Eu não posso passar da base de prova, tá? Se eu passar, ela vai ficar mais extensa. Tem que ficar da mesma espessura da base. Não, eu só não posso deixar mais comprido, senão na hora que eu fechar aqui, que eu encaixar aqui, não vai dar, entendeu? Eu não posso acrescentar assim, eu posso acrescentar assim, ó. O problema tem muita cera. Ah, então. Ó, pode deixar fina. Nossa, eu vou tirar tudo. Pouca coisa acima, porque já vai ter... Imagina o seguinte, vai ter, quando acrilizar, a base de prova mais a ceroplastia. Dependendo de como tiver, não cabe nem a escultura da gengiva. Se a resina tiver muito grossa aqui da base, vai ser só ela que vai ficar aqui.
Senão vai ficar um trem gigantesco na boca. Então aqui, ó, eu acrescentei aquele tanto de cera, eu tô com uma linha de emenda aqui de cera, ó. Uma emenda de cera aqui, eu vou vir com a Hanau e vou dar uma alisadinha aqui, ó. Região posterior eu aliso com Hanau, ó. O que eu não gosto de passar é em cima da ceroplastia, perto dos dentes ali, que vai desmanchar o que eu tô fazendo. E tem um negócio também, ó. Você passou a Hanau, passei. Tá brilhando, deixa esfriar. Se você continuar passando, daqui a pouco ele escorre, tá? Então essa é uma diquinha, ó. Passou. Tá escuro, tá brilhante, para. Espera esfriar, acrescenta de novo, tá? Em freio eu não passo Hanau, tá? Senão vai desmanchar minha brincadeira aqui. O que a gente vai fazer, ó? Aqui por dentro, eu vou deixar... Eu sou muito pelo tato, tá? Se eu tiver degrau de cera, eu vou precisar deixar liso. Imagina que você tá com a língua passando pelo palato, tá? Usando a prótese total. Se eu tenho degrau, eu vou precisar alisar acrescentando ou tirando cera, dependendo da circunstância, tá? Um outro ponto, se eu tiver essa região aqui da resina extremamente fina, eu vou precisar engrossar um pouquinho com cera, tá? Se ela já estiver com uma espessura mais grossa, uma espessura boa, eu arranco toda a cera que subiu para cá e deixo puro na resina, tá bom? E aí aqui, eu vou acrescentar a cera aqui para falar a questão dessa parte aqui dos dentes, tá? A gente tem toda essa região aqui de palato duro. Os dentes, eles estão a coroa nessa região, a raiz lá para dentro. Então, eu não posso ficar fazendo escultura de raiz na região do palato. Eu deixo mais o terço oclusal exposto. Eu não deixo muito do dente aparente aqui por lingual, não. Senão a chance dele descolar é maior. Então, enquanto eu puder preencher e proteger aqui com a cera e depois com a resina, eu prefiro, tá? Se a gente ficar com degrau, com volume nessa região aqui, às vezes pode interferir na fala, interferir na fonética, tá? Quando a pessoa perde os dentes naturais, a língua costuma ficar mais larga. Vocês sabiam, todo mundo sabe que a língua é um músculo, né? Se você perder um dente aqui, ó, a língua ela vai tender a ocupar esse espaço dessa ausência desse dente. Ela vai ficar com uma deformaçãozinha ali. Só que aí você coloca a prótese no lugar por um tempo, o paciente vai estranhar, daqui a pouco a língua já se reacomodou e não está mais ocupando aquele espaço, ela se remodela. Se eu deixar um volume aqui muito intenso de cera, vai atrapalhar pra caramba. Então aqui, ó, eu vou aproveitar essa concavidade aqui, ó, esse formato do Lecron e vou tirar o excesso de cera que tá aqui, deixando alinhado com a base de prova, tá? A língua é bem fácil, viu, gente? Não tem frescura, não. Deixa lisinho aqui. Aqui, ó, tira todo o excesso de cera, vai deixando lisinho. E aí aqui atrás, ó, eu só tinha acrescentado essa cera para colar a prótese no modelo. Então agora eu consigo remover ela daqui, ó. Deixar no limite que a gente tinha feito a base de prova mesmo. E aí com relação aos dentes, vem com o Hollenbeck, dá uma contornadinha. Mas nada muito gritante, nem com muito volume não, tá? Eu só vou contornar mesmo aqui, ó. Contorne e limpa.
Limpa o dente para não ficar com cera em cima dele, ó. Eu não vou deixar volume. Eu vou só tirar a cera de cima do dente. Eu não vou deixar volume aqui, ó. Tá? Vou deixar ele morrendo quase em zero aqui, ó. Se eu ficar deixando degrau com volume, vai ficar impactando o alimento aqui também, tá? Aqui, ó, mais o terço oclusal, que eu vou tirar a cera. Vou deixar o meu dente protegido aqui pela resina. Vou fazer o palato incolor, então não tem por que eu ficar escavando e expondo o dente tanto assim. Ó, tira a cera de cima de crista marginal, tá? Se ajudar para vocês, esse daqui, ó, escava com ele aqui, ó, para você conseguir limpar a fossa lingual melhor. Ajuda, tá? Ou então, vem com a conchinha do Lecron e limpa também com ela, ó. Tudo que tiver de cera, você elimina da fossa lingual. Aqui atrás, ó, eu não deixo ele tão raso assim, ó. Eu acrescento cera cobrindo um pouco do terço médio, tá? Eu prefiro deixar ele mais assim, ó. Bem da vestibular até a região de sulco principal, com ele bem aparente. Por lingual, eu já deixo ele mais coberto. Tá? Ó, vou passar o líquido de resina agora para dar aquela alisadinha. Eu gosto de limpar os dentes primeiro. Nem que eu tenha que pegar um algodão só para limpar os dentes e o outro algodão para alisar a cera, tá? Aqui por lingual, eu esqueci. Tem que passar a lamparina ranal aqui ainda. Então, não vou ficar passando o líquido de resina aqui não, tá? Se eu passar o líquido de resina aqui, ó, o líquido autopolimerizável, e vir com a ranal em cima, eu faço fogo aqui. Porque o líquido é inflamável, tá? Então, se você for passar o líquido de resina, mas for trabalhar com a lamparina, usa a lamparina primeiro. Ai, que bonito. Aí a gente deixa... Eu gosto de tirar aquelas marcas de instrumental, porque tudo isso é fonte de acúmulo de bactérias se ficar com muito risco, muito arranhado, tá? Ó. Limpa, dá uma olhada se tem cera, o que tem, se tá tudo certo. Vou pegar um pedacinho de algodão seco, tá? Com aquele sabãozinho que a gente tem. O sabão tá sem água, tá só o sabão. Ou detergente. Sabãozinho ali do dispenser. Vou chutear ele aqui. E ó, sem fazer força, você vai só espalhando aqui, dando um polimento na peça, tá? Ó. Isso é bom porque você já lava a peça e dá o polimento na cera. Já aproveita, dá aquela lavadinha aqui legal, ó. Tirar qualquer resíduo daqui. Tá? E aí eu vou na pia agora. Com esse mesmo algodão, eu vou encharcar ele debaixo d'água e vou enxaguar aqui. E vou mostrar pra vocês o resultado do polimento aqui da cera com sabãozinho, tá bom? Sequei ela, ó. Então... Às vezes a gente vê alguém falando, ah, mas o líquido de resina vai esbranquiçar a cera. Mas aí você passa com um algodãozinho com sabão e fica de novo brilhante. Ó, dente brilhando, tudo bonitinho. Tá bom? Ó, liso, não deixa degrau aqui entre a cera e a resina, tá? Ó,
Não deixa emenda, deixa bem lisinho. Vou passar para vocês olharem. E aí a gente verifica se tem alguma necessidade de mudar alguma coisa. Dependendo, o paciente provou, se o dentista falar, Leila, desgasta, tira um pouquinho aqui, a língua do paciente não está acomodando, a gente até pode mexer. Mas de acordo com esse modelo, de acordo com essa boca, é isso mesmo, ó, não tem muito para onde correr não, tá só em cima dos dentes mesmo, ó. Aqui ele tá côncavo, tá vendo? Tá bem côncavo, tá?